Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim aqui falar um pouco sobre Bartholinite e sobre o tratamento do cisto de Bartholin com laser, a pedido de um grupo no Facebook de mais de 4.000 mulheres que querem um pouco mais de orientação a respeito desse tratamento e também para informar vocês sobre essa doença e sobre esse tratamento. Primeiro, o que seria uma Bartholinite? A Bartholinite é uma inflamação das glândulas de Bartholin. Essas glândulas de Bartholin, elas ficam localizadas na entrada da vagina, na parte inferior da vagina. Depois eu vou mostrar uma foto, uma figura para vocês explicando direitinho. Então, o que acontece? Essas glândulas, elas liberam um fluido que tem a função de lubrificar a vagina, tá? Então, quando essa glândula, ela ocorre uma obstrução dessa glândula, ocorre uma obstrução no orifício de saída desse líquido, acaba gerando o cisto de Bartholin, que é um meio muito propício para a proliferação de bactérias que geram a infecção, ou seja, a Bartholinite. Se não tratada a tempo, essa Bartholinite pode evoluir para um abscesso e ter mais complicações. Por isso, quando a paciente já tiver com a nodulação na região vaginal, sempre procurar um médico, tá? Quando começar a sentir dor, tiver uma alteração na cor, uma hiperemia, tá? Se tiver calor, então é procurar o mais rápido, inclusive pode até procurar o hospital nesses casos. Se a paciente tiver só perceber esse nódulo, procura o médico no próprio consultório para a gente avaliar e ver a necessidade ou não de um procedimento. Então, elas mandaram diversas dúvidas e eu trouxe aqui as dúvidas para a gente tentar responder todas, tá? E uma delas, a diferença do cisto para a Bartholinite, que eu já expliquei, né? O cisto é quando não tem a inflamação e a Bartholinite é quando tem a inflamação. As causas, geralmente não sabe a causa exata, mas pode ser o uso de roupa muito apertada, às vezes uma higiene inadequada ou mesmo uma tendência familiar que a paciente tenha. Agora, uma das coisas assim, importantes, na verdade, que abordaram e que eu vim falar aqui, que nem sempre é uma doença sexualmente transmissível. É claro que as DSTs, elas podem propiciar o aparecimento de Bartholinite, mas nem sempre é uma doença sexualmente transmissível, tá? E outra coisa importante também é que virgem também pode ter Bartholinite, tá? Então, nem sempre quando a paciente tem Bartholinite, quer dizer que a paciente já teve relações sexuais. Às vezes o uso de calça muito apertada, uma higiene inadequada no local, acaba podendo gerar uma Bartholinite. A outra dúvida que veio é qual a diferença de marsupialização para bartolinectomia, que são dois procedimentos cirúrgicos para tratar o cisto ou a Bartholinite, tá? A marsupialização a gente realiza quando a paciente está em vigência de infecção. Então a gente drena essa cápsula, drena o cisto, porém a gente deixa aberto para fechar por segunda intenção. Então a gente não dá ponto. A bartolinectomia a gente realiza quando a paciente não tem infecção, tá? Só quando tem um cisto, e a gente tira a glândula toda, tá? Tira a cápsula inteira. A marsupialização, a glândula fica lá, a gente faz só a drenagem e algumas vezes a gente dá uns pontinhos na cápsula para a cápsula continuar aberta e continuar essa drenagem, tá? Mas a principal diferença é essa. Na bartolinectomia, a gente faz quando a paciente tem só o cisto, não tem infecção, e a marsupialização a gente faz nos casos que a paciente está em vigência de infecção, tá? Quais são as principais indicações? Então, Bartholinite de repetição, tá? Quando o cisto de Bartholin causa dor na relação ou algum incômodo para a paciente. E aí me perguntaram se um cisto de Bartholin assintomático é indicação cirúrgica, porque no caso dessa paciente afeta muito a autoestima dela. Então, assim, se traz alguma repercussão, é uma indicação cirúrgica, né?
É claro que a gente orienta a paciente, explica, às vezes a gente pode até fazer uma drenagem para ver se drena o líquido e ele não volta mais, mas se, claro, se traz uma repercussão na autoestima daquela paciente, se tem dor na relação, se tem incômodo ao usar roupas íntimas, ou se a paciente tem bartolinite de repetição, que são infecções de repetição, aí sim a gente tem indicação sim cirúrgica, que aí a gente vai depender de como esteja no momento para decidir se vai retirar a glândula inteira ou se vai fazer a marsupialização. E aí, doutor, qual a vantagem do laser nesse procedimento? Então, o laser a gente consegue fazer tanto a marsupialização quanto a bartolinectomia, tá? Na prática, como é que a gente faz? A paciente chegou, tanto se tiver com cisto ou inflamada, a gente faz a drenagem, faz a abertura da cápsula, né? Faz a abertura da cápsula, drena aquele conteúdo. Se tiver infeccionado ou não, a gente consegue destruir a cápsula com laser, tá? Às vezes, alguma paciente, isso depende muito de cada paciente, se estiver muito inflamado, muito infeccionado, aí a gente opta por realizar o procedimento da destruição da cápsula em outro procedimento. A gente espera o antibiótico fazer efeito para a gente fazer o procedimento. Em alguns casos, quando é infecção leve ou quando é o cisto, a gente já faz a destruição da cápsula no procedimento, tá? Ou seja, se a gente destrói a cápsula, a gente retira toda a glândula. Então a gente faz uma bartolinectomia, também a laser, tá? Se ela não tiver infecção, a gente dá pontos para fechar, para ajudar a cicatrização mais rápido. Se ela tiver infeccionada, a gente deixa lá o espaço aberto que fecha por segunda intenção, e aí a gente orienta ela a usar antibiótico por mais algum período, tá? E assim, tem alguns pacientes que falam, doutor, será que realmente vai fechar? Fecha, tá? A mucosa da vagina, ela tem um potencial altamente regenerativo de fechar, então a gente só pede, às vezes, um período de tempo de repouso um pouco maior, maior que 7 dias, entre 7 a 14 dias, mas a recuperação é muito boa. Então, assim, o laser tem essas vantagens, tá? Tem a vantagem de não precisar internar no hospital, a gente consegue fazer o laser no próprio consultório, a gente faz com anestesia local, tá? A paciente vai para casa no mesmo dia, não precisa ficar internada. E outra coisa então a paciente não precisa ficar internada, tá? E a recuperação é bem melhor, tá? Em relação ao pós-operatório, a gente orienta os cuidados higiênicos, né? Claro, higiene com sabão neutro, 7 dias de repouso, tá? 30 dias sem ter relação sexual, e aí o uso de antibiótico, dependendo do caso da paciente, se está infeccionado ou não, depende muito de cada caso da paciente. E aí a gente vai para mais algumas perguntas aqui. Gostaria de saber qual o tempo de recuperação com a retirada da glândula. Então, o tempo de recuperação são 7 dias, que a paciente precisa ficar em casa, de repouso, tá? Se a paciente estiver infeccionada e a gente fizer a marsupialização, deixando a abertura, né, a glândula aberta, aí pode ser que a gente precise de mais alguns dias de recuperação, e aí vai de 7 a 14 dias, tá? E isso é uma coisa bem comum. Doutor, tirei as glândulas de Bartholin que fazem parte da lubrificação. E agora? Como é que vai ficar minha lubrificação? Então, a lubrificação da vagina vai ficar normal, tá? Até porque a lubrificação vaginal é feita pela própria vagina, tá? A vagina tem muitos vasos e libera um exudato que ocasiona a lubrificação. Então, a retirada da glândula de Bartholin não vai interferir na lubrificação da vagina. Então, ela pode até tirar as 2 glândulas, que não vai interferir na lubrificação, tá? Outra dúvida é qual a diferença da glândula de Bartholin para a glândula de Skinner. A glândula de Skinner é uma glândula que fica mais próxima da uretra, então fica mais acima da região vaginal,
e ela libera um líquido quando a paciente tem ejaculação, que a gente chama de squid. Então é uma coisa bem diferente, tá? Ela também pode ocasionar uma obstrução, ela também pode causar um abscesso, e aí a gente chama abscesso de glândula de Skinner, mas e o tratamento é basicamente o mesmo, a gente faz a drenagem, em alguns casos a gente também retira a glândula, tá? Mas essa é a diferença principal. Doutor, tirei a glândula de Bartholin e minha vagina está mais ressecada. Então, como eu falei agora, né, a glândula de Bartholin, ela produz um líquido que melhora a lubrificação da vagina, mas o principal produtor de lubrificação é a própria vagina, tá? O colo do útero também produz um muco que melhora a lubrificação, principalmente no período fértil da paciente, mas a lubrificação é mais da parede vaginal mesmo. Então, a retirada da glândula de Bartholin não vai interferir na lubrificação. O que a paciente pode fazer, né, nesses casos que tem a menor lubrificação? Com o próprio laser, a gente faz um rejuvenescimento íntimo, que melhora a lubrificação vaginal. Exercícios de popularismo, que a paciente pode fazer em casa, ou fazer acompanhamento com fisioterapia pélvica, tá? Nos casos que a paciente está em menopausa, a gente pode fazer a reposição hormonal e também procurar estímulos durante a relação para melhorar a excitação e a lubrificação também. Tem uma dúvida aqui: é possível que a glândula tenha comunicação com o ânus por meio de uma fístula? Acaba ocasionando um abscesso e drenar a fístula para o ânus. É comum o que faz nesse caso. O caso é mais sério e o laser pode ser feito. Então, é possível, tá? Apesar de ser bem raro, é possível realmente que o abscesso fique muito grande e acabe drenando não para a vagina, que é onde ocorre a maioria das fístulas, e acabe drenando para o ânus, tá? É bem raro, é bem difícil e realmente é um caso mais complicado. Dá pra gente fazer a laser, mas aí nesses casos eu recomendo que seja feito no centro cirúrgico, tá? E aí é um procedimento um pouquinho mais delicado que a gente faz aqui no consultório. Como é o procedimento do início ao fim? Acredito que seja o procedimento a laser, né, do começo ao fim. O paciente vem ao consultório, a gente coloca a paciente em posição ginecológica, tá? Realizamos a limpeza da área com produtos específicos para limpeza da área vaginal. A gente faz o bloqueio com anestesia local e começa a abertura da glândula com laser, tá? Em modo cirúrgico, em corte. O laser tem várias formas de a gente fazer, de usá-los. A gente usa em modo cirúrgico até atingir a cápsula, drena aquele conteúdo da cápsula, depois destrói toda a cápsula com laser, tá? E aí, se a paciente tiver infecção, dependendo do grau de infecção, a gente pode deixar fechar por segunda intenção, fechar espontaneamente, ou a gente pode dar os pontos, que geralmente o que a gente faz é realmente rafiar, pontear, que aí ela regenera mais rápido. Mas é isso. Outra dúvida aqui é: qual momento que se deve procurar o hospital para drenar? Então, sempre quando tiver sinais inflamatórios, tá? Quais são os sinais inflamatórios? Dor, calor, vermelhidão. Então, sempre que tiver sinais inflamatórios, é importante drenar. E aí, pode ir ao hospital, pode ir ao seu ginecologista, se o ginecologista atender de urgência, tá? Se a paciente estiver com febre, sinais de infecção, sinais de sepsis, tá? E outra dúvida aqui que me falaram, inclusive assim, pediram para enfatizar bastante, tem muitos casos de pacientes que fazem a drenagem em casa com agulha e lâmina. Então, esses casos não é para realizar a drenagem em casa, não é para usar lâmina e agulha em casa. Isso tem um risco de infecção muito grande, tá? Essa infecção pode ir ao sangue, gerando uma sepse. Então, assim, isso pode trazer
um risco muito grande. Então, toda vida que tiver com inflamação, sinais flogísticos, que a gente chama em termos médicos, procurar o hospital ou o ginecologista o mais rápido possível para fazer essa drenagem. E aí, dependendo do caso, dá pra gente fazer o procedimento cirúrgico já no mesmo ato ou não. Então, pessoal, preparei aqui essa imagem para mostrar para vocês a anatomia da vagina e mostrar onde é a glândula de Bartholin, tá? Então, aqui é um monte de Vênus, aqui são os grandes lábios, aqui ficam os pequenos lábios, aqui fica o capuz do clítoris, aqui fica a glande do clítoris. Lembrando que o corpo do clítoris fica por dentro da vagina, tá? Aqui os pequenos lábios, aqui é o introito da vagina, a entrada da vagina. Na lateral do introito da vagina fica a glândula de Bartholin, nas duas laterais, tá? Que são duas glândulas. E aqui é a uretra, por onde sai o xixi, e aí abaixo da uretra fica a glândula de Skinner. Bom, é isso, pessoal. Tentei aí ser o mais didático possível. Tentei falar de uma linguagem menos técnica, para vocês entenderem. Respondi as perguntas que me mandaram das meninas do Facebook. Mas, claro, se tiverem alguma dúvida a mais, se caso alguma coisa não tenha sido explicado, não tenha sido bem entendido, podem me mandar e estamos aqui para responder as dúvidas, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo.